Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sanjoanense para afastar Passos Coelho, tal como Marcelo. Pedro Mexia sente-se normal, como o sucessor de Portas na liderança do CDS. E João Miguel Tavares confessa-se Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que Marcelo e Nóvoa se defrontaram num duelo televisivo abrasivo e Marcelo e Maria de Belém também. Vamos falar disso daqui a pouco neste Governo Sombra em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Doce Lar. Começou o ano doméstico, Ricardo Araújo Pereira? Só, Carlos, sabe, eu antes de responder à sua pergunta tenho de fazer aqui um esforço de concentração. Porque uma nota inicial. A sua voz está de tal forma sensual que realmente perturba. Não, mas pega aí, ao menos o homem está fanhoso, está com ar de inverno. Não é fanhoso. Ao contrário de tudo, estás tão vergonhosamente tostado. Eu estive no estrangeiro. Parece que saíste... Estive no chamado estrangeiro. Parece que estamos em agosto. Mas tenho acompanhado com muito interesse as eleições presidenciais. E claro, quer tutelar com este seu ministério, Ricardo. Quero tutelar o lar. O que aconteceu foi o seguinte, só para as pessoas que não Casa de perderam repouso dá-lhes vedros. Exato. Só para as pessoas que não estão espetacularmente entusiasmadas com as presidenciais, é um número muito reduzido de pessoas. Muito reduzido de pessoas. E que vão, neste programa, ficar a saber o que se tem andado a passar nos debates. Foi o seguinte. E fora dos debates, neste caso. Maria de Belém visitou um lar da terceira idade e disse que, com ela na presidência, ela iria fazer uma coisa nova. Em lugar quando um chefe de Estado viesse a Portugal, em vez do banquete tradicional no Palácio de Queluz, iam os dois almoçar a um lar da terceira idade. E ela disse, na altura ela disse aos jornalistas, registem esta ideia, vinha no Diário de Notícias, registem esta ideia, que é para os outros candidatos não se apropriarem dela. E resultou, porque eles nenhum pareceu interessado em roubar esta extraordinária ideia. É preciso dizer que, por exemplo, Robert Mugabe, chefe de Estado do Zimbábue, tem 91 anos. E, portanto, que melhor sítio para o levar... Para o deixar ficar lá. E aí está, essa é que era a questão. Isso era bem pensado. Porque o Mugabe claramente está naquela idade em que ele diz: doutora, isto onde é que estamos? Está em casa, não se preocupe. Olha aqui. Mas a minha filha, a sua filha está em Bragança. É aquele tipo de conversa. E pronto. Aí ela dizia que as refeições seriam as refeições que se fazem normalmente lá, no lar. Com certeza. E atenção, acrescentou com pouco sal. Com pouco sal. E condimentadas. E a questão é esta, ela disse, porque temos que mostrar aos chefes de Estado estrangeiros também qual é a nossa realidade. E por isso eu, por exemplo, Mugabe, sim senhor, 91 anos, um lar. Certos outros chefes de Estado, se calhar, ver um presídio. Ver como é que está. O Mugabe precisava também do presídio. Se houver um lar-prisão, não sei se há, era o sítio ideal para o deixar. E assim sucessivamente era capaz de se endireitar o mundo à custa de jantares, de almoços de Maria de Belém com chefes de Estado estrangeiros em sítios especiais, adequados. Parece-lhe uma boa ideia esta sugestão de Maria de Belém, Pedro Mexia? Sim, eu... Sempre se poupava nas recepções oficiais. Comecei logo a fazer uma lista de coisas. Nós, de facto, temos... Não só há gastos estúpidos, como não mostramos aos portugueses, ou melhor, aos estrangeiros. Desculpem lá, eu sinceramente gostava de ver o Obama a comer uma sopinha naquela gamela de inox no lar o descanso do velhinho. Por que não? E mostrar-lhes a realidade. Por exemplo, a chanceler Merkel vinha cá, em vez de ir buscar o carro oficial, esperava na fila de táxis da Portela, cobrava-lhe 50 euros para ir da Portela ao Rossio. Mas davam-lhe uma vista panorâmica da cidade antes de chegar ao hotel. O François Hollande comia uma bifeira numa relota ao pé do estádio, de um dos estádios. A Rainha da Jordânia dava um mergulho no Rio Trancão. Mostrar tudo o que há de melhor em Portugal. Mas isto revela, apesar de tudo, não estamos a falar, há vários candidatos anedóticos nestas presidenciais. Supostamente Maria de Belém não é um dos candidatos anedóticos, mas este tipo de proposta que foi
das duas uma, ou foi inventado 5 minutos antes de ser dito e tem desculpa, ou foi, Não tem desculpa ou foi nem 5 inventado minutos. a mais de 10 minutos de distância e não tem desculpa nenhuma. A questão é, eu no outro dia, eu vi poucos debates e tal, mas um dos que eu vi estava Maria de Belém, Tino de Ranch e Jorge Sequeira. E eu pensei, isto não faz sentido em termos humorísticos. É só um gajo de Alfama e os outros dois são normais. E aqui há demasiados gajos de Alfama. E há só a Maria de Belém que é normal. E nisto ela dá esta coisa dos lares. Eu pensei, é tudo gajo de Alfama. Não há, isto não... Mas também é bonita a parte de se Humoristicamente não preocupar com a funciona. hipertensão dos líderes estrangeiros. Nós não vamos querer... Sal, que- Com certeza. E bem condimentado. daqui Isso também é bonito. Maria de Belém disse uma das grandes frases da campanha. Não sei se estão preparadas para a qualidade aforística. A minha ética é a minha ética. Olha. Foi uma frase para a qual eu não estava preparado e que é marcante. É um daqueles soundbites que fica Quando pela cá complexidade. E é daqueles que deve ser retido porque não há maneira nenhuma das pessoas dizerem isso é mentira. Isso não há. Nenhuma maneira. Nenhuma Quando maneira. cá vier o Presidente Obama, João Miguel Tavares, onde é que sugere que a Presidente de Belém o leve? Epá, eu não sei. Estou indeciso entre, sei lá. Eu, por razões familiares, tenho andado mais dedicado à tenridade, não é? Uma cantina de uma escola primária, por que não? Não devem ser só os velhinhos a terem atenção, também as nossas crianças precisam da atenção dos chefes de Estado estrangeiros. E o Putin? Ou então, sopa dos pobres também. Eu acho que a sopa dos pobres não está aqui a ser devidamente valorizada. O Putin talvez não sei, comer uma salada numa cantina do Homes Place para o Salada gajo russa. mostrar os bíceps. Sei, ou então o Great American Disaster. Uma caserna. Eu acho que o Putin é mais Great nice. American Disaster ele Passo aceitava. placement. Exatamente. Passo O João Miguel vai publicidade. ter hambúrgueres à borla do ano inteiro. É essa a intenção. Era, eu Era uma digo- assinatura no Homes Place, já Exato, citei para o Putin, exatamente. e hambúrgueres. Eu posso o Putin, Para a criançada. o Putin Para a dar uma, criançada. A criançada gosta. o Putin dar uma volta num Ferrari. Vê se me calha alguma coisa. Pá, vou apontar para cima, não é? Como sempre. Claro. Como sempre. Não vale a Pronto, pena. entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Doce Lar. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do Assobio. Para assobiar a quem, Pedro Mexia? Não, a subida dela acabou, aparentemente, porque Marcelo Rebelo de Sousa passou a primeira parte da pré-campanha a assobiar. Esteve de corpo presente nos debates com os pequenos. Marcelo costuma usar aquela expressão assobiar ao cochicho. Assobiar ao Era isso que ele estava a fazer. Também fala muito nos carecas, enfim, isso acho mal. Mas passou a primeira parte da pré-campanha nos debates, nestes 520 debates que houve. Estimulantes. Muito estimulantes a concordar. As pessoas diziam coisas e ele concordava, mesmo quando eu estava a criticar, ele dizia que sim, sorria e tal. E depois, de repente, no debate com Sampaio da Nova e um bocadinho também no de Maria de Belém, tornou-se um serial killer. Não se percebe onde é que veio aquilo e não resultou. Não resultou porque um dos problemas grandes de Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto candidato presidencial, é que as piores críticas que lhe podem ser feitas são matéria de facto. E são de tal forma matéria de facto que ele não as nega quando ele diz assim. Quando Sampaio da Nova ou Maria de Belém lhe diz: o senhor já teve 20 opiniões, por exemplo, Sampaio da Nova diz: o senhor já teve 20 opiniões sobre o mesmo assunto. E ele não diz: não é verdade. Ele diz: e o senhor não teve nenhuma. Ele sabe, e toda a gente sabe, que teve 20 opiniões sobre vários assuntos. Portanto, é um problema muito grande porque há algumas acusações que são um processo de intenções, como ele disse, por exemplo, dizer que ele já se tinha decidido candidatar há muito tempo. A gente acha que sim, mas não há. É inverificável. Não dá para verificar. Que ele disse coisas diferentes, disse que ele patinou ali naquela questão com que foi confrontado, julgo que foi com a Marisa Matias, na questão dos vetos do Tribunal Constitucional, em que ele tinha dito que justamente não lembrava ao Careca uma determinada intervenção no Tribunal Constitucional e depois dessa decisão ter sido proferida, chumbando uma medida do Governo, aparentemente concordava com ela. Portanto, é verdade que nós estamos a fazer uma coisa engraçada. Estamos agora, o que é normal, porque ele se candidata a um cargo público e logo ao cargo que é, estamos a escrutinar os programas de Marcelo ao longo dos anos. Porque é disso que se trata. No que está a ser escrutinado não é tanto a sua vida política. Ele, aliás, quando quer puxar para alguma coisa, puxa quer pela sua vida académica,
quer pelo tempo em que foi líder do PSD em que, apesar de não lhe ter corrido bem no fim, mas teve algumas vitórias. E, portanto, é muito complicado. Mesmo a história dele dizer, chamarem-lhe hiperativo, que é parece uma designação bastante evidente, ele diz, está a ofender as pessoas que são hiperativas, é uma doença. Ninguém está a ofender, está a dizer que ele é frenético. Dizer que eu fui o aluno de Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa é frenético. E ainda por cima isso tem uma conotação negativa. E era por isso que os alunos o adoravam. Era o professor que tinha as aulas mais cheias. Porquê? Porque é frenético. As pessoas adoravam isso. Eu lembro-me de uma aula em que ele abriu a correspondência da semana durante a aula. Estava a dar uma aula de direito administrativo, enquanto ia abrindo e punha em montinhos e tal. As pessoas adoraram isso. Agora, é isso que queremos na Presidência da República? Não sei bem. Dá jeito para despachar. Quem é que o surpreendeu mais no debate entre Marcelo e Sampaio da Nova? Marcelo ou Sampaio da Nova, João Miguel Tavares? Estranhamente, e custa-me admitir isto, Sampaio da Nova surpreendeu-me pela positiva. Expressão que eu nunca pensei dizer na minha vida. Sampaio da Nova é insuportável a discursar, insuportável. A escrever é insuportável. Ele a falar tem um registro mais natural e mostrou-se um bom debater. Ele é bom a debater. E Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu-me mesmo pela negativa. Aquilo é-me, aliás, incompreensível porque é que ele subitamente decide assumir um tom agressivo naqueles dois debates, porque esse tom não foi provocado nem por Sampaio da Nova nem por Maria de Belém. Ou seja, começou o debate e ao fim de 30 segundos Marcelo Rebelo de Sousa já o estava a atacar. No Maria de Belém não. No de Maria de Belém ele começou a dizer que não tinha adversários. Sim, mas uma coisa o adversário dele era os problemas do país. Sim, mas e depois começou logo. Começou bastante assim. O Sampaio da Nova foi bastante evidente isso. E as pessoas não estão à espera de ver isso em Marcelo. Não estão. Não estão. Aliás, não é por acaso que eu estava a ver uma reportagem na televisão e de uma senhora muito velhinha no dia seguinte, uma daquelas senhoras que pode correr o risco de ser visitada por um chefe de Estado se Maria de Belém for eleita. E ela estava a dizer para o Marcelo Rebelo de Sousa: ontem à noite não gostei nada de o ver. Não gostei nada de ver naquele tom com Maria de Belém. E eu consigo... Sampaio da Nova. E com Maria de Belém também. Ou com Sampaio da Nova. Maria de Belém? Sim, pois pode ser. Foi ontem. Eu vi hoje este sábado. Ele era tão simpático com a Judite, não é? Todos os domingos. Mas é mesmo. Foi E tu estás desagradável. à espera que ele confirme essa imagem, porque a imagem de Marcelo é do homem bonacheirão e bem disposto. Ora, eu não percebo isso e não percebo também mastigadas de um populismo tão básico que parecem quase contradizer o homem supinamente inteligente que Marcelo manifestamente é. Dizer as notas. Ele meteu-se com... porque eu não trago notas. E ele, de facto, já tínhamos reparado que ele está nos debates sem notas. Mas é uma vantagem. A pior não é essa. A pior é o dos gastos da campanha. Exato. Dos gastos da campanha, que ele tem dito constantemente. Quer dizer, é a mesma coisa, não é? Um tipo com uma barriga enorme, obrigado, de barriga cheia também é o protesto. Claro. Um homem que está no espaço público, aqueles todos dizem, eu não preciso de cartazes. Obrigadinho. Mas também por Sampaio da Nova dizer, ele entrou aqui com 6 assessores. Mas qual é o problema de entrar com 6 assessores? Qual é o problema de ter notas em cima da mesa? Parece-me aquilo tudo de uma infantilidade que, de repente, subitamente, de facto, Marcelo só tem de fazer de morto. Ele não precisa de fazer mais nada nesta campanha. Sim, tem de fazer de morto, mas Tem feito extraordinariamente de morto até agora, um morto incrível. Tinha feito até há 2 dias atrás. Tinha feito até há 2 dias de um belíssimo morto, das melhores interpretações de mortes que me foi dado ver na política portuguesa. Um excelente defunto. Um excelentíssimo defunto. E de repente acorda e a gente percebe, não, tu morto é que estás bem. Não sei se isto... Não é num sentido metafórico, então. Só tu é que podes fazer piadas com morte. Sobretudo, eu acho que ele está a jogar muito forte com o facto de não haver nenhum candidato à direita e, portanto, ele está a achar que o eleitorado de direita está garantido. Está garantido e aguenta tudo. O Marcelo Rebelo de Sousa tem dito... Em princípio está. Não. Há uma coisa que não está garantida. Eu acho que em princípio está. É ir às urnas meter lá o voto. E ele pode levar com uma abstenção gigantesca que prejudica muito. Em matérias, por exemplo, nós sabemos em que ele, de facto, tomou posição, como o aborto. Ele, quando é pressionado, já diz tudo e o seu contrário. Mesmo em assuntos em que não foi tão ambíguo quanto isso. E, portanto, ele está a achar que, de facto, que as pessoas de direita vão votar em quem, se não for nele. Há uns que vão votar em Henrique Neto, está a ter algum
Não sei, não penso que seja... Maria de muito Belém tem significativo. piscado o olho um bocadinho à direita, não é? Sim, o eleitorado E tem São Paulo Gás também, católico, por causa da história da supostamente, etc. O próprio Tino. O próprio Tino, apela muito à malta de direita. E, portanto, não sei se é arriscado, porque eu acho que a exasperação de Marcelo é muito grande nos setores partidários, etc. Mas no eleitorado em geral não sei se é. Mas é um risco, eu acho que ele está a arriscar bastante. Pode-se dizer, Ricardo, como o Jorge Jesus disse do Rui Vitória, que Sampaio da Nova e Maria de Belém conseguiram tirar Marcelo da toca? Se tiraram um bocadinho, sim. Aliás, eu lá está, estive no estrangeiro e quase não vi nenhum debate. Mas no que eu vi, o Sampaio, não sei qual foi a opinião das pessoas, mas o Sampaio da Nova deu cabo do Tino. Impressionante, é que argumentação, tudo superior. E, bom, realmente o Marcelo saiu da toca e há esse problema, o problema que o João Miguel identificou bem. Soubeste que a Coreia veio à baila nos debates. Veio à baila e Edgar Silva não... Mais uma vez. não conseguiu verbalizar. O chip encravou. Marisa Matias disse imediatamente o óbvio, não é? Sim. Mas sabes o que é espantoso? Não é o pessoal do PCP não conseguir admitir que aquilo é uma ditadura. É ainda não ter a resposta na ponta da língua ao fim de 10 anos a perguntar resposta a mesma diplomática, coisa. evasiva. Inventem, quer dizer, estudem. Tipo, para entrares para o Partido Comunista tens que saber responder a esta pergunta em menos de 10 segundos. E de facto... Não, ainda não. Não, ainda não. Não aprenderam. Façam um formulário. Apesar do Marcelo ter saído da toca e disso talvez o possa prejudicar, porque as pessoas estão habituadas a um senhor muito simpático com a Judite, que lhe oferece uns pastéis e tal, e depois ele ali já... Querias que ele oferecesse pastéis nas cidades? Por que não? Vamos lá, por que Até não? podia ser corrupção política. Sabe-se lá. Ele podia levar assim, Podia levar uns acepipes. Sim, uns acepipes e distribuir. A campanha sempre dava algum... Mas nos primeiros debates parecia que ele estava à beira de fazer isso, não é? Exatamente, mas neste... Convidar toda a gente para um chá em Belém quando fosse presidente. Mas neste enervou-se e realmente... Não se enervou, isso é que é pior. Ele Achas que não estava enervado? Não, aquilo foi planeado. Ou seja, se calhar o Sampaio da Nova podia-lhe emprestar algum daqueles assessores, todos, que eles previstos têm imenso, porque o Marcelo está a precisar. O Marcelo está a precisar. Aquilo é uma péssima opção dele. A mim pareceu-me irritado, eu vou-te dizer porquê. Porque o professor Marcelo, ele próprio, já admitiu que é hipocondríaco. E uma coisa que o hipocondríaco faz é nunca rejeitar nenhuma doença. E ele disse, eu, hiperativo, eu? Não. Isso está irritado, de certeza. Há uma inconsistência na personagem. Um hiperativo tirava logo a caixinha dos comprimidos e tomava um para a hiperatividade. Mas lá está, mesmo essa história das perguntas para que as pessoas deviam estar preparadas, Marcelo ainda não tem na ponta da língua respostas para as coisas que lhe vão ser atiradas à cara todos os dias até dia 23, que é até dia 24, 23 é pré-campanha, é pré-eleições, que é o BES, por exemplo. Ele ainda anda para a frente e para trás com aquilo. E já devia ter uma resposta tão desenvolta, tão bem preparada, tão estudada, que quem fosse puxar essa cartada, ou as declarações que ele fez enquanto comentador a dizer confiança no sistema bancário, essas coisas que são aquelas com que ele vai ser confrontado, esperava-se que mesmo sem assessor, mesmo sem os 6 assessores, ele soubesse responder isso de imediato. E ainda isso não acontece. Não, mas atenção, mas eu não estou a brincar com isto da falta de assessores. É que se Marcelo está a falar a sério, a leveza com que ele está a levar a campanha, ele pode vir a ser prejudicado por essa falta de profissionalismo. Isto, apesar de tudo, por alguma razão eles são contratados. Acompanhou mais alguma coisa, Ricardo? Apesar de estar fora de portas? Sim, vi algumas. Por exemplo, vi entrevistas. Vi uma entrevista de José Rodrigues Santos a Tino de Ranch. Ah, sim. Eu tenho acompanhado os principais candidatos, sim. E o Tino tinha 2 ou 3 soundbites. Por exemplo, eu sou um homem só, mas não sou um homem sozinho. E o José Rodrigues Santos diz, porquê? E ele, não sei. São 2 ou 3 soundbites, mas que não sobrevivem à pergunta porquê, Tino? E talvez isso devesse ser mais bem trabalhado, digo eu. E depois vi também Jorge Sequeira,
um outro Ao pé do candidato, Qualtim de Rãs, é um homem de Estado. ao pé do qual Tino Rãs tem um sentido de Estado toda a prova. Aquele que fez os trocadilhos com fez trocadilhos o cartaz de muito Marisa giros, muito, Matias. sobretudo elegantes, eu diria. Com o cartaz de Marisa Matias, cujo slogan é, como é que é? Uma por todos? Uma por todos. Uma por todos. Uma portuguesa. Uma por todos. E ele, Uma por todos. ele transleu para uma para todos. E E fez Ansoana. uma série de observações Da escola Arroja. Quer dizer que é no Porto Canal, que foi no Porto Canal. no Porto Canal, Foi no porque Porto Canal. há um microclima. Deve ser aquele estúdio. Sim, aquele estúdio deve ser a cadeira onde estava o Arroja e alguns fungos ou assim que o Sequeira apanhou. O João Miguel Tavares, que debates é que já viu, para além destes? Pá, entre eu os vi uma principais? meia dúzia deles, com algum... Nem sempre foi fácil. O mais divertido de todos, de qualquer forma, que eu vi foi o da Antena 1, em que estavam todos, estavam os 10. E foi a primeira vez que eu assisti a um debate em que dava para levar livros e jornais, para ir lendo, enquanto rodava pela mesa e voltava ao próprio candidato. Aquilo dava para ler uns capítulos, cada um deles, porque só voltava mais ou menos ao fim de 20 minutos. E foi muito interessante. Isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. Esta proliferação de debates, quer dizer, não é tão mau como nós já assistimos em algumas campanhas a não haver debates. Mas esta multiplicação, parece que este sarampo de debates, não é? Que aquilo parece... Tu não queres, chegas a um ponto que queres estar um bocadinho longe de 25 debates, quer dizer, aquilo também, e parece que todos valem o mesmo. Não, eu gosto muito que os jornalistas e os meios de comunicação social tenham capacidade de avaliar as campanhas, avaliar os candidatos e decidirem quais é que devem ter mais tempo, quais é que devem falar e quais não devem falar. Tanta democracia está a aleijar. Não é tanta democracia, é tanta falta de critério jornalístico. É um debate deste sábado à noite para esclarecer António Costa, o debate entre Sampaio da Nova e Maria de Belém. Pelos vistos, o António Costa ainda não decidiu, não é? Ele E referiu-se diz que à primeira volta os como dois- as primárias da esquerda. Que Pronto. Quem é que vos parece que saiu Ele melhor? gosta mais? Parece que ele gosta não, mais, não, não não é António Costa, são vocês. António Costa? Eu é acho que saiu melhor no debate O entre os debate dois entre candidatos da... Sampaio da Eu acho que o Nova Sampaio da Nova, do modo geral, tem ganho nos Maria de debates. Belém. É por isso que ele tem uma boa postura nos debates, é eficaz e ao mesmo tempo é vigoroso, sem ser mal educado. E as pessoas às quais ele se opôs, não é? Tanto Maria de Belém como Marcelo Rebelo de Sousa, supostamente pessoas muito mais experimentadas em termos políticos, na verdade não provaram nada. E quem são para si as surpresas, as boas e as más desta pré-campanha? Talvez a melhor tenha sido Henrique Neto, na medida em que é um candidato bastante frontal e bastante concreto nas questões que aponta e tem de facto o trunfo, que ele, aliás utiliza até à exaustão, de ter avisado em relação a Sócrates. Está sempre Ele a dizer previu o isso. terrorismo. Previu o terrorismo e provavelmente outras coisas. Pois. Mas nessa questão política ele tem gostado esse geralmente... O que é que quis dizer esse pois? Não, sim, às vezes há um comprazimento excessivo em todas as suas capacidades de adivinhar o futuro. Isso, acho que tem havido. E o candidato que me pareceu menos interessante foi Paulo Moraes, porque, por um lado, é monotemático, só fala de um assunto. E podia falar de um assunto dizendo muitas coisas e coisas comprováveis, mas fala desse assunto, que é a corrupção, no estilo Otávio Machado, do género, vocês sabem do que eu estou a falar. E esse estilo, a falar de uma coisa como... Não estou, não, nos debates. Nos debates. Nos debates, não. Quer dizer, eu concordo No passa- com o facto de ele ser monotemático. Não, no passado não foi verdade. No passado, em relação quando ele abandonou a Câmara do Porto, etc., ele tem levantado muitas questões. Na campanha eleitoral, em concreto, tem levantado, ou na pré-campanha, tem levantado questões genéricas sobre os advogados e sobre os negócios e a política, etc., mas quando confronta alguém e essa pessoa lhe oferece alguma resistência para dizer nomes, para apontar factos, ele retrai-se. Sim, isso também é uma maneira... Não, então, mas quer dizer, se tu... Tu tens o direito de falar das questões da corrupção sem estás obrigado a dizer, olha, foi isto, o Manel... Não, mas qual é a vantagem especial? falar Qual é de uma forma a abstrata, vantagem quer dizer. específica dele quando confronta um candidato acusando implicitamente coisas, mas depois foge a dizer o que sabe ou o que supostamente sabe? Não se vê qual é a vantagem disso. Também há uma questão que não tem sido referida relativamente a Paulo Moraes, que é ele ter um cabelo espetacular. Tem um cabelo muito espesso
E é um tipo de cabelo inteiriço. Parece sair completamente como nos bonecos da Playmobil. Pois é. Parece ser uma carapaçazinha de tirar e pôr. Reparem nisso, é um Também vais capacete. receber É uma- um capacete. Faltava, bonecos logo à noite. Bom, exatamente. faltava a análise capilar. Faltava da a análise, política porque houve lá. portuguesa. Estamos aqui numa mesa em que toda a gente sofre de alopécia. Todos. Uns mais, outros menos, mas todos estamos a caminho da calvície. E por formas isso eu diferentes, o que senti mostra uma alguma. certa riqueza. Sim, eu senti alguma inveja do Pedro Mexia do cabelo, mas fabuloso. Espesso, bonito, bem tratado. Parabéns. Me focaram agora, tá? O Pedro Mexia fica então ministro do assobio. É a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro dos interrogatórios inquisitoriais. Isso é uma sugestão para a forma como devem ser tratados os candidatos, João Miguel Tavares? Não. Eu acho que o problema mesmo é que existe uma... Eu protesto muitas vezes contra a falta de escrutínio e o facto do nosso jornalismo não ser mais agressivo. E hoje em dia eu acho que as pessoas cada vez mais gente anda a confundir fazer perguntas mais ou menos incisivas com interrogatórios inquisitoriais. E mais uma vez isso passou-se. Quero falar agora nesta da campanha. queixa da senhora do APRE, Da senhora do AP. a alta autoridade para a comunicação social, ou não, a ERC, agora é a ERC, contra José Rodrigues dos Santos. Sim, porque a senhora não é só dirigente do APRE, para quem não se lembra lá em casa o que é que APRE significa, é a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Reformados. Ela também é uma das 40 mandatárias de Sampaio da Nova, que faz tudo à grande, além de assessores, também tem mandatárias com fartura, e é uma das mandatárias para a cidadania sénior, ou seja, mais uma pessoa que pode, de facto, correr o risco de ser visitada por um chefe de Estado se Maria de Belém ganhar as eleições. Isto pensando bem, se que a Maria de Belém não é capaz de não ter pensado mal nisto. Pois é possível. Fala-se tanto no envelhecimento da população portuguesa, a pirâmide e tal. Onde é que está o povo? E lá está. No princípio está nos lares da lá terceira idade. E esta senhora apresentou a queixa à ERC, portanto estamos a falar de uma pessoa, para todos os efeitos da entourage de Sampaio da Nova, protestando em relação ao debate de Sampaio da Nova com Henrique Neto, em que acusou José Rodrigues dos Santos de duas coisas: de tentar confrontar o candidato de Sampaio da Nova com os líderes dos governos anteriores, e aqui é uma referência óbvia a José Sócrates, e depois também na forma abrupta com que acabou o programa. Que foi claramente, e percebeu-se que o José Rodrigues dos Santos tinha, como até frequentemente acontece a Carlos Vaz Marques, o realizador aos gritos, a dizer que acaba isso. Ah, passámos o tempo. Passámos o tempo e acabou o programa. E, quer dizer, as perguntas que foram feitas no âmbito daquele debate, estamos a falar de Henrique Neto, que lá está, que muitas vezes se compraz com as suas capacidades de adivinhar o futuro, e uma delas, com inteira justiça, foi um dos primeiros socialistas a desviar-se de... Para ti, a quem é afastar-se superior, de... o Henrique Neto ou o professor Caramba? Não, Henrique Neto está vários fogos acima do professor Caramba. Eu simpatizo muito com o Henrique Neto. E uma das grandes Caramba não vantagens e previu o méritos dele terrorismo. foi, de facto, esse afastamento de José Sócrates desde muito cedo. E José Rodrigues Santos simplesmente lhe fez essas perguntas e depois essa pergunta surgiu no meio do debate e ele insistiu para Sampaio da Nova que posicionar-se e ser bastante claro em relação àquilo que ele achava do governo de José Sócrates. Isto dar uma queixa na ERC de uma pessoa que está diretamente ligada a Sampaio da Nova. E parece-me que de repente também se transforma numa espécie de esforço nacional este tiro ao José Rodrigues dos Santos. E muitas vezes não é por boas razões. É simplesmente por ele estar a fazer perguntas, provavelmente com uma liberdade maior, porque ele não precisa da RTP para nada e aqueles fantásticos livros que ele escreve dão-lhe o suficiente para ele viver. E isto não é, mais uma vez, saudável. Não gosto. Viu o debate? Não, a entrevista. Era debate, não era? Era debate ou entrevista? Eu não vi. Debate. Entre Henrique Neto e Apesar de tudo, há uma diferença entre a atitude de um moderador num debate ou do entrevistador numa entrevista. Eu acho que faz mais sentido. Portanto, eu não vi. Eu vi depois as imagens, vi as imagens dele a repetir a pergunta. Não me parece que as perguntas sejam fora do normal. Há um conhecido entrevistador inglês, o Jeremy Paxman, que fez uma vez 12 vezes a mesma pergunta ao líder do Partido Conservador e ele não respondeu nenhuma das 12, mas ele repetiu várias vezes só para ficar claro que aquela pessoa não queria responder àquela pergunta. Pareceu-me que essa questão do Sócrates fazia todo o sentido, tendo em conta que esse é um argumento recorrente no argumentário de Henrique Neto. Dizer, eu, ao contrário dos meus
Há um momento, não sei se é nessa entrevista ou não, mas há um clipe em que perguntam, em que dizem, está a dizer, não, isso é que o João Adelino Faria, em que perguntam, ele está a dizer que os partidos mentem, e ele pergunta assim, está a dizer que o seu partido, o Partido Socialista, também mente aos portugueses? E ele responde, frequentemente. Que é um momento, é um dos meus soundbites da campanha, porque ele ainda é do PS, quer dizer, eu acho que ele que eu saiba, não se desfiliou. Não. E portanto também não me parece... É que já não é. Tim de Reis é que já não é? Já não. Oh. Já se desvinculou. É uma perda. O que é que ainda não foi e já devia ter sido perguntado aos candidatos? Ricardo Araújo Pereira. Oh, Carlos, eu devo confessar algum embaraço com as perguntas e as próprias respostas nesta campanha, porque nas legislativas os candidatos dizem não, o meu partido é melhor que o seu, as minhas propostas do meu partido, não sei o quê. Aqui, como está em causa uma pessoa, subitamente toda a gente é José Mourinho. Eles estão a dizer sempre, não, eu sou superior ao meu amigo. É sempre sobre eles, e isso causa-me muito desconforto. Eles estarem sempre a dizer, eu sou muito melhor do que você. E eu fico, causa-me sincero embaraço, porque uma vez que não é uma conferência de imprensa do Chelsea, não estou habituado àquele tipo de... Agora do Chelsea também já não Já não dá. Mas tu fizeste voz de Jorge Jesus. Não sei se foi uma coisa freudiana. Fiz, terei feito. Fizeste. Estou todo baralhado, sabes? Isto é o João Miguel a tentar tirá-lo da toca. Se calhar é o João Miguel a tentar tirar-me da toca. Não, isso aí a nossa toca é a mesma. Ele é que leva a dele mais a sério. Estamos na mesma toca? Na mesma toca desportiva só. Então. Vou mudar de toca, então. Pronto, era isso? Era isso. Porque, Pronto. não, mas isto causa-me genuíno do embaraço. Sim, custa-me ver as pessoas a dizer eu sou muito melhor do que você, pá. É óbvio que o meu perfil é muito superior ao seu. Mas não há uma perguntinha, assim, para fazer a um candidato qualquer, não? Se calhar para o Tino, não tenho. Não há? Pronto. Não tenho. O João Miguel Tavares fica, assim, ministro dos interrogatórios inquisitoriais. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente sanjoanense. Tem família em São João da Madeira? Caso não tenho, mas Já lá esteve alguma vez? acho que não. Acho que nunca Também não. estive, mas tenho Mas é uma muito bonita gosto terra em ir. para visitar. Exatamente. Sabe que é o município, o concelho mais pequeno em termos territoriais do país? Sei, sim, porque Fui à Wikipédia. eu sei os concelhos todos por ordem crescente de habitantes e Este é o sei que tem a este área é mais realmente... pequena. É, área Não é mais de habitantes, pequena. é Não é área. habitantes, não é habitantes. Exato, área. Sei disso. E São João da Madeira está, com mérito, no centro da discussão política neste momento, porque o professor Marcelo fez uma coisa extraordinária, que foi, com medo que o Passos pudesse aparecer na campanha dele, ele disse, não dá, porque... Portanto, o Presidente da Câmara de São João da Madeira demitiu-se, acho eu. E agora eles vão ter que ter microautárquicas em São João da Madeira. Vai haver... No concelho mais pequeno em termos de área. São 27 mil pessoas. E o Marcelo diz, não dá, porque ele tem que estar preocupado com as autárquicas a decorrer ao mesmo tempo. Não pode haver confusão. Não pode haver entre... Não é só eu preocupado, Não, os eleitores podem ficar Com confusos. certeza. Os eleitores que estão de alma e coração concentrados em São João da Madeira, Exatamente. de norte a sul, dizem, espera aí, agora o Passo está... Mas ele está por quem, não é? E a questão Está é, pelo Presidente da São Câmara João de da São Madeira, João da Madeira. neste caso, São João da Madeira, é o equivalente àquele saco de água que a gente pendura para afastar as moscas. Porquê? Porque é uma solução. É muito simples. Não passo lá em breve. Não, a mosca não é São João da Madeira. São João da Madeira É um nobre saco de água. Saco de água. É um nobre Limpinha. saco de água. Que é um estratagema simples e eficaz para afastar incómodos. E é isso. Pareceu-lhe correta a explicação de Marcelo? Pareceu-me que claramente Marcelo pode dizer tudo o que lhe passa pela cabeça, mesmo quando está a gozar connosco. Quer dizer, se ninguém dizer, não quero que o Primeiro-Ministro, que ainda recentemente, embora tenha ganho... Mas escuta, imagina que o Presidente da Câmara, São João da Madeira, não se tinha demitido. O Marcelo devia dizer alto, porque uma das filhas do Passos é candidata a chefe de turma. É melhor ele não se envolver em mais do que uma eleição. É normal que ele não queira ter lá o PSD, que ele ache, e provavelmente com razão, que vale mais eleitoralmente que o partido, que o PSD, ou até que o PSD e o CDS juntos, que não queira ser contaminado por ainda restos de polémica e da impopularidade em alguns setores, ou em muitos setores, do anterior governo e do anterior primeiro-ministro.
Mas pode dizer isso de uma forma diplomática, toda a gente percebe isso. Não, isto é óbvio, não é muito difícil de perceber e também não é muito difícil de aceitar, incluindo pelos próprios líderes partidários. Dar esta desculpa já é gozar, porque evidentemente que não há absolutamente ninguém que tenha ouvido isto e diz, realmente Realmente faz sentido, não vamos escrupuloso. misturar com São João da Madeira. É como o argumento de que vai fazer uma campanha baratinha, quando é o candidato mais conhecido, quando é um dos portugueses mais conhecidos pela televisão e não só, e pela vida política. Quando ele diz, eu sou contra gastos de campanha, cartazes e tal, não há ninguém que não saiba que isso é falso. E ele não precisa, e portanto, tanto melhor. Isso é a mesma coisa que um tipo que acaba de sair de um banquete e está ao pé de um esfomeado que está a comer maçãs, a trincar os próprios dedos e diz, eu sou contra comer desta maneira. Acho isto chocante, pá. É igual, pois papo cheio também eu. Portanto, nessa metáfora, Sampaio da Nova e Maria de Belém são esfomeados. São os famintos. Exatamente, são os famintos. Eu não sei bem quem é sanduíche, mas acho que é... É o povo português. Não, eu acho que a sanduíche são os cartazes. São os cartazes e a projeção pública. Os gastos, é isso mesmo. Esta tentativa de Marcelo de se demarcar da sua base natural de apoio parece-lhe uma jogada de mestre ou uma jogada que pode ser de alto risco? Acho que pode ser uma jogada de alto risco. Acho que ele está a exagerar. Está a ir um pouco mais além. Está a gozar, como Pedro Mexia está a dizer. Ele teve uma imensa sorte de não se ter apresentado ninguém à sua direita. Quer dizer, são 10 candidatos e conseguem os 10 candidatos estar à esquerda de Marcelo, que é ao centro. O que se está a preparar aqui é que o próximo Presidente da República vai ser eleito a gozar. Tendo passado a campanha a gozar. Sim, mas a questão é, ele não pode continuar a gozar muito. Ele corre o risco de não ganhar a primeira volta. Pode não ganhar a primeira volta se ele continuar a gozar. Com aquele tom nos debates, está com sorte que acabaram, não é? Já não vai haver mais. Mas, quer dizer, eu acho que ele perdeu aqui uma oportunidade, apesar de tudo. Quer dizer, mesmo que nós há muita gente a ver aqueles debates, as coisas vão sendo repetidas na comunicação social e as coisas chegam às pessoas. A maneira como ele, de certa vez... É porque há uma diferença entre não querer o apoio do PSD ou não ter grandes palanques de cor de laranja e uma espécie quase de hostilização. E quem tem ouvido Marcelo Rebelo de Sousa, há quase uma hostilização de um campo que ganhou as últimas eleições. Foi o campo que ganhou as últimas eleições legislativas. Ganhou tipo mais ou menos. No sentido em que foi primeiro. No sentido em que foi o mais votado. No sentido antigo da palavra ganhar. No sentido em que não conseguiu governar, não ganhou muito, não é? As eleições ganhou. Ganhei. Então... Ganhou as eleições, outros ficaram com o governo. Mas quando houve a cerimónia do pódio, foi para o segundo lugar. Não ouviu o hino. É como a Miss. É como a Miss foi, enganaram-se. Foi engano. Quem contou os votos foi o Humberto Bernardo. E a Miss é Passos Coelho. Desculpa, enganei-me. Costa, chega aqui. Foi isso. Foi isso, exato. E tu és o Humberto Bernardo. Agora, eu acho mesmo que aquilo está a ser um bocadinho demais. Está a ser demais. Eu acho que ele tem que se refriar, porque é verdade que alguém à direita tem dificuldades em encontrar em quem votar, tirando dele. Mas tem dificuldades em encontrar em quem votar, mas pode ficar em casa, pode simplesmente ficar em casa. Pode fazer, sei lá, aquela atitude favorita de Pedro Mexia nas eleições presidenciais. Explicar porque é que nos... É melhor explicar. Posso ser eu, Carlos? Eu gostava... O que é que aconteceu neste Salta uma tampa, era uma coisa que... Enquanto o João Miguel Tavares falava, uma das outras 3 pessoas, entre as quais se inclui um prestigiado poeta e crítico literário, um grande jornalista e um palhaço. Um destes estava a brincar parvamente com a sua canetinha e deixou saltar uma mola e foram parar coisas a outros sítios. Depois foi o prestigiado poeta e crítico literário. O palhaço estava sossegado e ia portar-se muito bem. Vamos continuar. Até porque as tuas canetas não têm mola, pá. Teve uma relevância para o país. Pronto, então está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sanjoanense. Agora, quanto ao Pedro Mexia, Estás. normal. Eu estou a infectar o estúdio todo, não sei se já perceberam isso. Sabemos isso. Agora, o Pedro Mexia sente-se normal e isso é normal por contraponto excepcional? Pedro Mexia é essa Aparentemente sim, porque há uns anos, quando a primeira vez que Paulo Portas abandonou o CDS, não se candidatou e acabou por ser Ribeiro Castro que ganhou o Congresso, o Telmo Correia, num discurso ao Congresso do CDS, tinha dito qualquer coisa do género, não estou a citar e preciso verbas, mas disse qualquer coisa do género, bom, depois de Paulo Portas vêm candidatos normais.
dando ele a entender que, de facto, Paulo Portas era politicamente excepcional e que, sem ele, todos os outros eram, no fundo, pessoas normais. E, de facto, neste momento, Paulo Portas foi-se embora pela segunda vez, em princípio pela última, não é? Sentiu que já tinha uma quantidade de conquistas importantes no partido nos últimos anos. Provavelmente sentiu que não tinha ganho as eleições. Sentiu que não tinha ganho as eleições, sentiu que ia fazer uma travessia na oposição e também que havia uma geração de gente mais nova no CDS. Nuno Melo ou Assunção Cristas? Só que todos eles são, num certo sentido, pessoas normais. Eu gosto mais de uns do que de outros. Mas, em geral, há reacionarismo de qualidade. Não, mas há diferenças significativas nisso. O problema é que há duas questões. Há a questão pessoal e nessa questão há um certo empate, no sentido de nós podemos gostar mais, podem os militantes, no caso, deste ou daquele dos sucessores, mas não há uma figura como, apesar de tudo, para o bem e para o mal, era Paulo Portas. Paulo Portas tinha muitas qualidades que ninguém lhe questionava, desde a inteligência, a habilidade política, a eficácia no discurso, e tinha também muitos defeitos que nem os amigos eram capazes de negar, como um certo caráter sinuoso e de mudanças de opinião em algumas matérias importantes, desde a europeia à outra. Agora, Sim, mas ao contrário da sua última passagem, desta vez há uma nova geração. Desta vez há uma nova geração, Faz toda a diferença. mas não há uma personalidade. O que se vai escolher não é uma personalidade. Não me parece que haja uma personalidade esmagadoramente mais forte do que as outras. E vai ser interessante ver em que medida é que o CDS vai discutir política. Porque o CDS tem uma particularidade curiosa, que é um partido que é um partido de convicções, mas já se experimentou todas. Todas dentro do espectro do centro para a direita. Isto é, já foi conservador, liberal, democrata cristão, centrista e populista. Liberal? Quando é que foi liberal que eu perdi essa parte? No tempo do Lucas Pires. Estavas distraído. Estavas muito distraído. Nessa altura ainda andava de calções. Estavas muito distraído. Cético europeísta, provedor do contribuinte e fazendo parte do governo do brutal aumento de impostos, mas... E, nesse sentido, claramente, parece-me a mim que entre estes dois candidatos há claramente uma candidatura de uma certa direita mais à moda antiga, que é o caso de Nuno Melo, que tem, aliás, muito mais popularidade dentro do partido, e uma candidatura que a mim me parece, francamente, mais arejada, mas que tem muito mais força fora do partido, que era a Assunção Cristas. E vai ser interessante como é que os militantes dos partidos, pela experiência direta e sobretudo indireta que eu tenho, são completamente cegos. Não se interessam muito pelos resultados eleitorais, interessam-se mais pelas suas tricas partidárias. Nesse sentido, é capaz de ser Nuno Melo o vencedor, mas seja como for, vai ser interessante. Assunção Cristas disse que não concorrerá se Nuno Melo se candidatar. Mas hoje os jornais já diziam que isso, já não davam isso como certo. E portanto, vai ser interessante ver que CDS é que vamos ter, sem ter simplesmente o confiar no homem excepcional. Paulo, não te vais embora, foi uma coisa que eles disseram um monte de vezes, Paulo, não te vais embora, porque de facto, realmente o CDS viveu à sombra de Paulo Portas durante quase 20 anos. O próximo líder do CDS será fatalmente um líder normal, João Miguel Tavares, ou uma líder? Não precisa de ser necessariamente isso. Quer dizer, pode ser um líder normal, mas não um líder normal naquele sentido de ser cozinhado até vir alguém extraordinário. Porque nós vivemos tempos importantes e, portanto, o próximo líder do CDS pode ser alguém que venha ter um papel muito relevante, até porque será naturalmente o futuro parceiro de Pedro Passos Coelho, não é? Numa possível futura coligação. Só dizer, até por uma razão que o Paulo Portas falou agora quando se foi embora, quando disse que não ficava, e que vários líderes e portativos líderes do CDS têm reivindicado, é que agora acabou-se o voto útil, supostamente. Isto é, com o que se passou na política portuguesa, o futuro líder do CDS pode dizer, de uma forma um bocadinho mais verdadeira do que dizia até hoje, que é candidato a primeiro-ministro. No sentido em que já não há razão nenhuma para votar necessariamente no PSD e não no CDS, visto que no novo sistema político em que vivemos, as contas fazem-se, e acho eu, devo dizer, ainda bem, no Parlamento. E, portanto, essa é uma hipótese importante para o CDS. A carreira política de Paulo Portas acabou?
João Miguel Tavares? Ele já anda aí a dizer que quer fazer empresas, não é? Acho que a carreira política, eu talvez possa voltar numa candidatura presidencial, mas ninguém sabe verdadeiramente, ele ainda é muito novo, não é? Portanto, pode de repente voltar. Mas aquilo que eu dizia há pouco, para mim é muito importante. De repente existe uma, digamos, ainda que possa sair de uma segunda linha, já é uma segunda linha de uma qualidade muito melhor do que aquela que eu me lembro do CDS algum dia ter tido. E existe a possibilidade, há um texto bastante interessante que foi publicado na Visão do Adolfo Mesquita Nunes, em que abre quase uma perspectiva. Tem, exato. Ia-te fazer mais uma piada. Esquece lá isso. Ia-te fazer mais uma piada sobre o Ricardo Araújo Pereira. Mas no caso de Adolfo Mesquita Nunes, existe quase um abrir de portas para um partido, digamos assim, reformista e liberal, que é aquilo que eu ando à espera. E pragmático, é uma palavra que ele usa várias vezes. E pragmático. Esse partido faz muita falta à direita portuguesa. E ele não existe. Eu ando à espera dele há muito tempo. A que é que sugere que Paulo Portas se dedique, depois destes anos todos na política? Eu sugiro a Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, que o faça dedicar-se ao comentário político aos domingos. Acho que era ótimo, era uma excelente substituição. E sopa fria, com sopa fria. Eu acho que é... A comer bichice são dois políticos dos quais às vezes se fala, de cuja inteligência se fala como se fosse um defeito, como na frase, este Portas é muito inteligente. Diz-se a mesma coisa do professor Marcelo. Eu acho que Portugal não aguentaria que estivessem os dois ao mesmo tempo em cargos de poder, não é? E, portanto, a gente podia fazer, como nos restaurantes chineses, um prato giratório, não é? Em que estes políticos, de facto, inteligentes, mas com um caráter ligeiramente manhoso, vamos dizer ligeiramente, para efeitos judiciais, vão rodando entre o comentário político, depois o Portas passado no fim dos mandatos do Marcelo ia ele, e o Portas voltava para cá. A alternância democrática. Exatamente. Ora, aí está. O que é que achas desta? A política é como rodízio. Rodíziozinho. A alternância mediático-democrática. É isso. Exatamente. Que é mais picanha, assim, não? Não, agora um bocadinho para o Portas. Pronto, já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara normal. Vamos agora perceber porque é que o João Miguel Tavares se sente de reacionário ou de revolucionário. João Miguel Tavares. Super eu sinto-me super Então, revela lá do que se trata. Não, se tivesse que escolher entre revolucionário e reacionário, se calhar é mais revolucionário. Embora, neste caso, a revolução seja extremamente reacionária, no sentido em que é conservador e quer voltar ao passado. Tudo isto para falar do atual governo. O atual governo é completamente porque é de reverter já uma quantidade infindável de medidas que tinham sido tomadas, é de regresso. O regresso dos feriados e de outras coisas que tais, e eu tenho bem que também seja um de retrocesso. É o governo dos três reis. A um passado de má memória. Porque, de repente, lá está, também deve ser uma coisa freudiana, exatamente por António Costa sentir que lhe faltar alguma legitimidade política, por aquilo que já falámos há pouco, ele ter perdido as eleições e ter sido o grande derrotado das eleições e ter acabado primeiro-ministro. E então, para compensar essa falta de legitimidade, está a terraplanar tudo o que pode. E a coisa, parece que o seu programa eleitoral é desfazer o programa eleitoral que existia. O seu programa eleitoral não é, mas o da maioria é. Exato, o da maioria é. E isto, a coisa chega a um ponto que é patético. Foi o que aconteceu, por exemplo, agora com a educação. Aquilo é patético. Havia exames no 4º, no 6º, no 9º... E desdizendo-se quanto ao seu programa eleitoral. Tudo, já disse tudo. Havia exames no 4º, no 6º ano, no 9º ano, agora estes chegam e dizem, não, acaba-se no 4º e no 6º. Agora há no 2º, no 5º e no 8º. Porque faltava um número ímpar. Faltava um ano ímpar, pá. Os miúdos estavam à larga nos anos ímpares. E a gente pensa, mas estão a gozar connosco. Só podem estar a gozar connosco. Toda a argumentação, aliás, lembram-se de coitadinhas das criancinhas no 4º ano, pobres, como é que vão fazer um teste? Então agora fazem no 2º. Não podiam fazer no 4º, mas no 2º está porreiro. Porque os miúdos no 2º são rijos. E depois... Exato. Depois e depois dizem, não, vamos fazer a meio dos ciclos. Portanto, vamos fazer a meio dos ciclos, que é que ainda podemos corrigir. Isso é bem feito. Certo? É um grande argumento. Então, mas como é que sabe se corrigiram se depois não fazem os exames no final do ciclo?
porque já corrigiram ali o caminho, não é? Mas depois não sabem se foi eficiente. Mas, tipo, Já vai, achas que sim? deixou ir. Pá, aquilo é gozar connosco, não há razão, aquilo não pode ser. Pá, não há esquerda nem direita, vamos ver, não há esquerda nem direita que justifique que o exame seja no quarto, no quinto, no oitavo, mas estou sempre a mudar tudo. Quer dizer, e o António Costa, que vem com tantos consensos e tanta promessa de negociar, pá, sentava-se agora, dava um exemplo, sentava-se com o PSD e dizia, pá, vamos lá fazer aqui um pacto de regime. Pá, porque não tem que haver grandes razões. Claro que é educação, há questões ideológicas, mas os anos em que se fazem as avaliações são grandes questões ideológicas. Se é de direita, é no quarto e no sexto. Se é de esquerda, é no quinto e no oitavo. Pá, eu digo isto só porque tenho lá uns putos em casa que estão todos confusos. A cabeça deles mas já é está muito toda- fácil, é mesmo. E é tudo a meio do ano letivo. Miguel, A meio do ano letivo. Mas é muito fácil. O mais velho vai fazer estes exames, o segundo vai fazer os exames que o próximo governo instituir e assim sucessivamente. Pá, Acompanha as críticas É do inacreditável. João Miguel Tavares a estas primeiras decisões do governo? Não, vamos lá ver. Vamos separar aqui, não é? Portanto, talvez separar. Olá, pá, Não, lá estás de acordo comigo? não no ponto de vista da educação... Não, do ponto de vista da educação, eu já aqui disse... É pá, que estou um bocadinho farto disto. Isto parece Portugal. Parece... Viver em Portugal é como uma senhora estar casada com um homem que às segundas, quartas e sextas é um pançudo. Às terças, quintas e sábados é careca. E assim, pá... Mas outras vezes me parece o Brad Pitt. Quer dizer, isso é raro Portugal parecer o Brad Pitt. Mas a questão é essa, a gente não sabe. Não, é sempre, tem uma sabes coisa com quem boa. acordas, Tem não uma é? coisa boa, que é sempre um país diferente. Mas é isso, há famílias em que o mais velho fez a PGA, o a seguir não fez. O mais novo, depois já fez o exame da quarta classe, o que nasceu agora já não vai fazer, a não ser que coisa. E é isso. Eu não falei do Portas ou falei? Falei. E, portanto, nesse aspecto dessa balbúrdia educativa, eu gostava, e lá está, isso não é nem de... Porque o Crato também foi lá para dizer, não, isto agora eu vou terraplanar isto tudo, porque eu é que sei como é muito bom. E agora chegam estes e coisas. Agora, no O inglês, o Cambridge, O inglês, fazer a questão aquelas do coisas em inglês. Cambridge, agora já não conta para nada, também Estou desfazem maluco com a questão do tudo. inglês. Mas, em relação ao resto, estas queixinhas do João Miguel, é tudo a reverter. Quer dizer, então, é óbvio, ele candidatou-se a dizer, eu vou fazer o contrário do que fizeram estes palermas. E tu agora queixas-te, vai fazer o contrário do que fizeram estes palermas. Não, mas há uma disse. coisa, mas fazes medidas para a frente. Medidas para a frente. Ideia que tu queres. Não, a ideia que com que tu ficas é que vem um novo governo e, de facto, o programa eleitoral deste governo não é vamos agora ter um novo rumo para o país. Vamos desfazer tudo o que estava feito. E são questões simbólicas, a questão dos feriados, acabar com os feriados, voltarem todos. Voltavam 2, ficava qualquer coisa parecida. Façam qualquer coisa que não seja esta sensação de que nós vamos voltar a 2011. O João Miguel, lá está, a questão dos É feriados muito irritante. Acho que isto não aproveita É ninguém. um decreto, atenção. Então não podemos falar muito da questão dos feriados. Não, mas a deixamos questão isso dos para o Pedro. feriados, por amor de Deus, a gente fartou-se de produzir, não foi? Por causa do Imaculado Coração, que a gente não deixou de festejar, pumba! E a economia... Não foi Imaculado Coração. Não foi Imaculado Coração. Imaculado Foi qualquer coisa imaculada. Foi, mas não era o coração. Olha lá, o que é imaculado é aquilo que tu gostas, pá. Eu gosto de coisas... Não, normalmente tem muita mácula. Imaculada Conceição, mas é Imaculada Conceição. Pois Estás é. de fora a Conceição. Trocaste a Conceição pelo coração, o que significa que estás a ficar um homem romântico. Não significa... Olha que não. Continua a mesma besta que aqui entrou. Pedro Mexia, reverter e retroceder são verbos que lhe agradem? Não tenho que estar de espírito com verbos. Mas o que me Com substantivos? com os substantivos às vezes e com adjetivos, não depois pela língua. Não, mas o que eu acho estranho não é que o governo esteja a desfazer, a reverter, etc. Porque há coisas muito diferentes, de facto. A educação é claramente entrar outra vez naquele jogo do experimentalismo e da mudança constante. Noutras eram coisas programáticas que é normal os governos mudarem nas leis laborais ou coisas desse género, mais ou menos os transportes, era quase fatal que isso acontecesse. O que eu acho é que é pouco avisado o ritmo a que António Costa está a fazer a desfazer, porque é só isso que ele tem. Quer dizer, o António Costa tinha um programa eleitoral, mas aquilo com que ele está a governar é com um programa eleitoral muitíssimo revisto. E as matérias em que os partidos estão de acordo
não são assim tanto. Já vimos que o PS teve que contar com o apoio da direita em votações no Parlamento e estamos no princípio da legislatura. E, portanto, onde é que a esquerda está toda de acordo? Em desfazer. E, portanto, devia desfazer uma coisa por semana. Porque assim durava, talvez, não sei se durava 4 anos. Mas se desfizer tudo até ao verão, em que é que vão estar de acordo depois disso? Muito bem, é a altura dos decretos e, ainda muito a propósito deste tema que estávamos a falar, o Pedro Mexia decreta 2 voltas no túmulo. 2 voltas no túmulo. Ao túmulo. Não, 2 voltas no túmulo, que é o que deve estar a dar o Dr. Afonso Costa, um outro Costa, porque o António Costa anunciou que foram... Apareceu em legenda 2 voltas ao túmulo. E isso é uma coisa que o Dr. Afonso Costa vai ter mais dificuldade de fazer. Um pouco mais. Mas... porque António Costa decidiu, como aliás tinha anunciado, que os feriados vão voltar, nomeadamente o 1º de dezembro e o 5 de outubro, mas evidentemente que no meio disso, porque como foram suspensos os civis e os religiosos, também vão voltar os religiosos. E, portanto, vão negociar com o Vaticano e vai voltar o dia de Todos os Santos e o dia do Corpo de Deus. E está lá o Afonso Costa... Se nós pensarmos que o Afonso Costa, que não disse, mas atribui-se uma frase famosa de que extirparia a religião católica em 2 a 3 gerações, ele não disse isso factualmente, mas, enfim, é o que diz a lenda, se ele dissesse, olha, no futuro haverá um líder socialista que trará de volta o Corpo de Deus. Isso é um golpe. O João Miguel Tavares decreta vacina antirrábica. Vacina antirrábica, porque ainda este sábado não fui eu. É para mim próprio. Eu explico porquê. É para mim. António Costa disse este sábado que a direita está raivosa. Eu, como sou de direita... Onde é que é aplicada a vacina? Pode ser em qualquer lado, nos meus glúteos. Como o nome indica, não é? Nos meus glúteos. Mas continua, quer dizer... É uma cerimónia que merecia ser televisionada. Já tivemos mais longe. Queres mesmo? Ele disse a direita está raivosa não só porque o governo existe, mas também porque funciona e está a fazer aquilo que disse que ia fazer. Mas outra vez com um discurso completamente traulitário. E como estava a dizer o Pedro Mexia, com razão, o governo, vamos lá ver, o famoso acordo, aquele acordo super sólido que permitiu a António Costa formar governo, durou acho que é desde 27 de novembro até dia 23 de dezembro, que foi quando o Banif só passou na Assembleia da República com a abstenção do PSD e com votação contra todos os outros. Portanto, esta direita raivosa, quer dizer, um bocadinho mais de respeito para que ele já lhe anda a pagar as vasas e como daqui adiante acho que não ficou por aí, não é? O Ricardo Araújo Pereira decreta civilização. Decreto de civilização, porque era uma coisa de que eu gostava. Parece que eu tenho que ir tossir. Desculpe, então só por causa... Siga à vontade. Em nome, e até em homenagem do Muco de Carlos Vaz Marques, eu devo dizer que o que se passa é que um arcebispo espanhol disse que realmente amassada isto da violência doméstica e até dos homens que matam as esposas, mas elas também põem-se a pedir o divórcio. E depois no fim de ano houve umas violações lá de pessoas e um responsável político disse: as mulheres que não queiram ser violadas mantenham-se à distância de um braço dos homens. E eu pensei, quem é este imbecil? Era uma senhora. É a Presidente da Câmara de Colónia, que está mesmo convencida que as senhoras são violadas não porque há uns tipos que são criminosos, mas porque as mulheres, pelos vistos, andam a fazer razias aos homens. Eu quero dizer que a culpa é dos criminosos. As senhoras podem esfregar-se em mim, eu até encorajo que o façam, e eu serei capaz de não violar ninguém. Porquê? Porque não sou criminoso. Está concluída mais uma reunião semanal. Mas isso foi um apelo 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.